Boa noite, tudo bem com vocês? Sou eu, professor André Augusto, mestre em administração de empresas, certo? Diretor pedagógico do programa Escola de Líderes, ok? E também agora conhecido aí como mestre Jedi das redes sociais, né? É até esse tema dessa live, dessa noite, desde aí do começo do mês de março, né? As pessoas têm me perguntado bastante pelo WhatsApp, quando telefonam para mim, ou quando encontram para mim, não é? Que negócio é esse de mestre Jedi agora, André? O que você está inventando? Poxa, então acredito que essa live vai ser bem esclarecedora. Estava até debatendo com algumas pessoas que viram, né, o Star Wars, né, a Guerra nas Estrelas, viram os episódios e talvez não perceberam as coisas que acontecem, né? Bem-vindo aí, Moisés Costas, bem-vindo aí, Gilmar Alves Ribeiro, meu amigo Gilmar aí, nosso Cruzeiro empatou hoje, hein, Gilmar? Poxa, tá meio complicado hoje pra gente aí, hein? Mas as pessoas assistem o filme, mas talvez não perceberam, né? Eu tenho uma admiração assim, muito grande por roteiristas e criadores dos filmes, né? Um grande abraço para você também, meu amigo Gilmar. Que realmente, além da história do entretenimento, muitas vezes as pessoas não percebem lições e ensinamentos que temos por trás dos filmes. E muitas vezes essas lições e esses ensinamentos são muito fortes, muito fortes. E daí, não é, que talvez as pessoas não percebam que nós temos aí vários padawans, vários mestres Jedi. Bem-vinda, Dona Iris. Boa noite, Dona Iris. Mestres Jedi e também Lord Siths aí, né? Lord Siths, né? Siths aí em português, se vocês preferirem, né? Espalhados aí. Débora, bem-vinda, Débora, de São Paulo, bem-vinda. Espalhados aí também, né? E aí justamente eu queria debater um pouco com vocês sobre isso e entendermos o que é a força, né? O que é o conhecimento, o que é um padawan, o que é um mestre Jedi, por que eu estou misturando isso tudo. Obviamente um sentido figurado, uma linguagem figurada, para que as pessoas possam se identificar e entender. Bom, na verdade, o que acontece, né? Eu acredito muito que a nossa responsabilidade aqui nessa passagem, nessa nossa vida... Bem-vindo aí, Ricardo, boa noite, né? Paulo, bem-vindo também, Paulo. Paulo de São Paulo aí, o pessoal de São Paulo aí presente aí. Começo do mês vai estar aí com vocês, hein? Escola de líderes, escola de vendas, muitos negócios aí em São Paulo, hein? Um abraço, tá certo? Hoje eu mandei aí umas mensagens aí para peixes grandes aí em São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando ao assunto, o que nós percebemos, né? Eu gosto muito dos conceitos, dos hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Gosto muito dos conceitos da produtividade extraordinária e efetivamente nós precisamos pensar grande, né? Pensar fora da caixa e entender que nessa nossa vida nós precisamos evoluir e ter grandes realizações, né? A proporcionar coisas extraordinárias. E efetivamente o filme Star Wars, né? Os mestres Jedi, eles falam bastante sobre a força, né? E o que eles falam, não sei se vocês lembram, né? Mas em várias passagens do filme, em todos os episódios, ele fala que a força está em todos os lugares, né? A força está em todos os lugares. E ela é mais forte dentro de algumas pessoas, né? E por que essa... Bem-vinda, Cássia. Meu bem aí, olha a Cássia me prestigiando hoje. Oi, meu amor, seja bem-vindo. Tá aqui do meu lado ela, né? Nós está mandando coraçõezinhos. Só a Cássia pode mandar coraçãozinho, viu, gente? São Pablo, bem-vindo, Pablo, saudade de você, André Ferraz. Cara, eu acho que se eu for completar todo mundo aqui, não vou fazer a live, mas felizão de vocês estarem prestigiando, né? Então, o que acontece? Ele diz que a força está em todos os lugares, que quando você consegue perceber a força, e ela é forte dentro de algumas pessoas. E eu gosto muito de comparar a força com conhecimento, porque até um amigo meu me perguntou esses dias, falou assim, mas... O mestre Jedi, ele é um guerreiro, ele vai batalhar, ele vai lutar, você está guerreando aí, você está fazendo batalhas aí com seu sabre de luz. Eu falo, não, o mestre Jedi não é um guerreiro, certo? Pelo contrário, né? O mestre Jedi prega a paz, né? Que você possa desenvolver a força, aprender a dominar a força, e o mestre Jedi só vai para a batalha, não sei se vocês veem no filme, quando os Siths, né? Que são aqueles... Boa noite, Andrezão. Seja bem-vindo aí, meu amigo Ferraz.
quando os Siths começam a utilizar, né, eles seduzidos pelo lado negro da força, eles começam a utilizar a força para o mal. E aí, efetivamente, os Jedi devem proteger aqueles que ainda não têm a força, certo? Que estão desamparados, vou chamar assim, por não ter a força, por não ter o conhecimento, né? Desconhecerem e, consequentemente, nessa missão deles, aí sim, eles enfrentam os Siths, né? E realmente são batalhas muito perigosas, porque constantemente eles devem ser evitados a serem seduzidos pelo lado negro da força. E o conhecimento, gente, ele está aí à sua volta, ele está disponível a todos vocês, né? A todos nós, na verdade. E o que acontece com o Mestre Jedi é que ele aprende a reconhecer e a utilizar a força para o bem, certo? E é interessante uma passagem, né? Tem uma passagem num dos filmes, se eu não me recordo, é o Retorno do Jedi, ou antes do Retorno do Jedi, na Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca, uma hora que, não sei se vocês lembram, que a nave do Luke Skywalker cai no pântano. E eles estavam indo lá encontrar o Yoda, que era o Mestre Jedi, e queria fazer o treinamento dele. Mas eles não sabiam o que era o Yoda, né? Aí ele caiu lá, começou a procurar o Mestre Jedi, aí aparece o Yoda lá, velhinho de bengala, pequenininho, né? E aí o Luke fala que tá procurando o Mestre Yoda, né? Que é um poderoso Jedi. E aí o Luke olha pra ele, né? Com aquele preconceito, fala, cara, isso aí é um Jedi, tá de sacanagem comigo. Pô, isso aí é um Jedi, que esse cara tem a força, como é que esse cara é poderoso, nem nada, né? E aí tem uma hora lá que o mestre começa a treinar ele e pede ele para tirar a nave de dentro do pântano, usando a força, o conhecimento. Ou seja, fazer uma coisa grandiosa usando o conhecimento. E aí o Luke fala que é impossível, que não tem como, isso não é para ele tem que fazer outras coisas, etc e tal, que ele está pedindo coisas impossíveis, né? Aí o Mestre Yoda vai lá, utiliza a força e tira a nave dele e o Luke fica espantado. Isso é a força, isso é o conhecimento. Quando você utiliza o conhecimento, quando você descobre e incorpora essa força, aí sim você faz coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Mas é preciso que você encontre a sua voz interior. Assim, né, como nos filmes, os padawans precisam encontrar a sua voz interior para que se tornem mestres Jedi e saibam dominar e utilizar a força. Assim também acontece com a gente na nossa vida. E a pergunta é se você encontrou a sua força interior, se você encontrou a sua voz interior, aquilo que diz, que você percebe o seu potencial, o equilíbrio que você precisa ter e o quanto você pode utilizar do conhecimento, das informações que estão à sua volta para melhorar a vida das pessoas, a vida das empresas onde você trabalha, a vida da nossa sociedade. E sabe por que acontecem tantas mazelas no nosso país? Não é porque falta o conhecimento nas pessoas, mas é que nós estamos deixando, né, os Lord Siths aí dominar a nossa sociedade, o nosso país, a condução do nosso futuro. E eles utilizam justamente o conhecimento para o mal. Eles utilizam o conhecimento para favorecimento próprio ou mesmo para prejudicar o povo. E isso não é só no nosso país, na sociedade. Isso acontece nas redes sociais, isso acontece ao seu lado, isso acontece onde você mora, isso acontece na escola que seu filho estuda. E isso é muito complicado e muito perigoso. Bem-vindo, Cássia Silva, aí de São Paulo também. Bem-vindo à nossa live aí. Então o que acontece? É extremamente importante que as pessoas de bem, as pessoas que percebam e sintam a força, os jovens padawans aí que estão começando agora, não é? A sua carreira profissional, que estão começando a perceber o que é a sua voz interior, que eles efetivamente estejam preparados, né, para essa grande batalha aí, né? Não é uma batalha intergaláctica igual Star Wars, mas vai ser uma batalha muito grande na nossa sociedade, na nossa comunidade, para nós mudarmos as coisas. E por que eu digo isso, né? Eu digo isso porque, por exemplo, isso acontece em coisas simples. Estava eu esses dias no WhatsApp, em um determinado grupo de um assunto, e entrou alguém lá e publicou assim, invista R$50 e ganhe R$200 agora, clique aqui, para mandar para um outro grupo. Aí eu cliquei, né? Entrei lá, aí os caras falando, ó, tem uma lista aqui, você põe seu nome aí, deposita 50, quando chegar a sua vez você sai com 200. Dinheiro fácil. Aí eu perguntei para ele, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Certo? Vocês estão usando um grupo do WhatsApp
Para quê, gente? Para fazer uma corrente, fazer uma fraude. Não, isso aqui não é fraude não. Eu mandei a legislação, a lei, que era crime, etc. Aí uma pessoa lá perguntou, mas então, se você acha que isso aqui é crime, que isso aqui é irregular, por que você entrou aqui? Eu falei assim, porque eu sou um mestre Jedi, pô. Né? Então você entrou aqui para quê? Eu falei, porque muito provavelmente, estou vendo aqui que tem quase 200 pessoas nesse grupo e alguns, né, não conhecem a força. Não tem o conhecimento que isso é uma coisa errada e estão aqui fazendo isso achando que isso é o certo. Ah, mas não cabe a você explicar para eles. Ah, então tá, desculpa aí, me expulsaram do grupo, né? Óbvio, né? Me expulsaram do grupo, fui expulso, mas mandei a minha letra lá, né? E tenho publicado muito sobre isso nas redes sociais, esse posicionamento, né? Porque é necessário mudarmos. E nós começamos a mudar a nós mesmos, né? E influenciarmos as pessoas que estamos à nossa volta quando você consegue perceber a força do conhecimento e utilizar essa força para o bem. Certo? E essa transformação é para que você consiga encontrar a sua voz interior, consiga perceber o seu potencial, né? E as coisas grandiosas que você pode fazer, e daí vai a necessidade, né, premente de você influenciar, de você apoiar as pessoas para que elas também encontrem e escutem a sua voz interior. Ninguém deve fazer nada porque você fala para eles fazerem, né? Ninguém deve ser diferente, agir com ética, com valores e melhorar as coisas e fazer as coisas melhores, não porque alguém falou para a pessoa fazer, mas porque as pessoas realmente sintam, né, que é necessário ser feito. E isso é muito poderoso e isso é muito forte. Tá bom, André, entendi, mas o que tem a ver isso, né? Tem a ver que os jovens de hoje em dia, que eu chamo aí dos padawans, né? Viram algumas postagens aí, estou recrutando vocês lá para o Templo Jedi. Lá no Templo Jedi é bem engraçado, né? Porque no Templo Jedi eu tenho já alguns padawans. E aí diariamente, assim, normalmente eu publico perguntas, né? Perguntas poderosas, né? Que precisam eles pensarem e perceberem a força do conhecimento. Bem-vindo, Júnior Reis, bem-vindo, Cleuton, né? Bem-vindo, Fernanda. Olha aí, muita gente entrando hoje, sejam todos bem-vindos. E aí, o que acontece? E o pessoal não responde, o pessoal nem pergunta, nem dúvida tem. Ele deve falar assim, cara, esse mestre Jedi tá louco, ele tá fazendo uma pergunta aqui que eu não sei responder. Por que ele não sabe responder? Porque ele não está percebendo a força e não está usando a técnica de descobrir o que é isso e entender como isso pode mudar a vida dele. É muito engraçado, né? E aí de vez em quando eu falo também para assistirem uns filmes e tem lá as perguntas também da moral da história do filme, né? Tem uns filmes muito bons que eu assisto, né? O último que eu vi aí até compartilhei lá, que foi A Grande Aposta, né? Foi o pessoal que percebeu pelo conhecimento. Eu acho que eles eram mestres Jedi, usaram a força antes de estourar a crise de 2008 e eles perceberam que tinha uma coisa muito errada. E eu não sei se vocês sabem a história, né? Assim como a Grande Depressão de 1929, 1930, como também o estouro da bolha imobiliária americana em 2008, muitas vezes essas crises elas são impulsionadas pela ganância humana. Qualquer coincidência com o que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade, né? É incrível como a ganância humana pode fazer, né? As pessoas estão ganhando dinheiro, e aí alguém que vem questionar o que elas estão fazendo, não, você está errado, nós estamos ganhando dinheiro, pô, como é que você está falando um negócio desse aí? Esquece isso aí, rapaz, não tem nada a ver não. Toca aí, vamos ganhar dinheiro, o que você está ganhando, quanto que eu estou ganhando, então eu estou certo, você está errado. Então a questão monetária financeira aumenta e precede, né, o questionamento do que está sendo feito. E a força, né, o conhecimento é muito importante nessas horas. Por quê? Eu não sei se vocês lembram na passagem do terceiro filme, logo após ali, né, a assunção do Darth Vader, né, quando o Anakin Skywalker, que era um padawan poderoso, era um aprendiz, né, Jedi poderoso, e foi seduzido pelo lado negro da força. E eu não sei se vocês lembram qual foi a arma lá que o imperador, o chanceler que virou imperador, qual que ele utilizou para seduzir o Anakin Skywalker. Vocês lembram? O que ele falou para ele que realmente despertou nele ser um adorador do Sith, do lado negro da força? Alguém lembra essa passagem aí? Vocês assistiram Star Wars? Nem sei se vocês gostam, né, de Guerra nas Estrelas e dos Jedi, estou eu aqui falando do filme, né? Mas basicamente depois você assiste o filme de novo com outros olhos,
foi o domínio sobre a morte. Domínio sobre a morte. Que é uma força e um conhecimento poderosíssimo, né? Então, o que seduz, qual é o conhecimento que seduz o ser humano a não levantar, né? Templos a virtudes, né? E procurar aí justamente o vício, né? O que seduz o ser humano? É quando o poder, não é? E o dinheiro, o poder e o dinheiro, quando você passa a perceber que você pode fazer uma coisa que te dê algo que você queira a curto prazo, mas sem medir as consequências. E aí ele fala, olha, se você for meu aprendiz, se você vier para o lado negro da força, você vai dominar a morte. Ele fala assim, você vai dominar a morte. E aí acontece, né, que ele então, que queria evitar a morte da mulher que ele amava, ele vai e entra para o lado negro da força e começa a acreditar cegamente no seu mentor, né, no seu mestre, que era o mestre do mal, qualquer semelhança é mera coincidência, e começa a fazer coisas absurdas. Gente, os Jedi são todos exterminados, acho que sobrou só o mestre Yoda e o Obi-Wan Kenobi, né? Acho que sobraram só 2 Jedi, além do Luke, né? Que era filho do Skywalker, né? Então sobraram só os 3, mas o Luke era um bebê. E aí o Skywalker entrou no Templo Jedi e matou todas as crianças, todos os Padawans. Ele matou todos. Ele já tinha matado, por vingança, algumas pessoas que mataram a família dele, né? E ele fez isso de novo. E aí, né, os Jedi sentem esse abalo na força. E quantas vezes nós não vemos aí pessoas com mais conhecimento, mais poder, seduzindo os Padawans aí, os jovens, né? Ou as pessoas que ficam seduzidas pelo lado negro da força, né? Aprendi muito com você na escola de líderes na Office Lab, grande mestre, certo? Sempre. Que é isso, né, Roberto? Nós aprendemos juntos, né? Juntos, tenho certeza que foi um ano maravilhoso. Tenho visto aí os resultados que vocês estão conseguindo. Amanhã estarei no Rio de Janeiro. Olha aí o pessoal do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Amanhã, mestre Jedi estará no Rio de Janeiro. Uma satisfação toda vez que eu vou aterrissar no Santos Dumont, que eu vejo o Corcovado, que eu vejo o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara, eu fico muito feliz, né? Bem-vinda, doutora Rosângela, bem-vinda, né? Então, fico muito feliz, amanhã estarei com vocês aí, será uma satisfação, viu, Roberto? Foi mútuo, o aprendizado foi mútuo, tenho certeza disso. Então, o que acontece? Então, ele foi seduzido, e acontece isso muitas vezes. Né? Nós, no dia a dia, nós somos seduzidos por isso. Paramos de fazer o que é certo, às vezes fazemos o que é errado por um ganho, por uma ganância, por alguma coisa. E efetivamente isso atrapalha, né, demais, e isso atinge as outras pessoas que são menos favorecidas ou não tiveram essa oportunidade. Né? Daí, no decorrer do filme, né, o Luke perde a batalha com o Obi-Wan, que é o seu mestre, e o Obi-Wan não tem, né, por piedade, não tem coragem de matar ele. Deixa ele queimado, sem pernas, o rosto, o cérebro queimado, os braços queimados, e aí, na hora que ele está quase morrendo, o imperador, né, o Lord Sith do mal, lá, o imperador, que era agora o imperador do Império, né, salva ele da morte, ensina ele a lidar com a morte, transforma ele num semi-robô, né, que é o Darth Vader, e aí começa a maldade a imperar pelo universo, né? Cuidado com os Lord Sith, cuidado com os Lord Sith, gente. Eles estão à sua volta aí, eles estão te seduzindo. Oi, Rosângela, seja bem-vinda, né? Muito bom ter você aqui. Então, o que é o interessante, né? O que é a nossa reflexão sobre a força do conhecimento esteja com você? Poxa, que a partir de hoje você consiga, né, sempre buscar a informação, buscar estudar, certo? Pensar nas consequências dos seus atos, não deixar as pessoas que têm o conhecimento e estão fazendo besteira, e estão fazendo coisas erradas para as outras pessoas dominarem e terem o poder. Efetivamente, né, é a hora das pessoas de bem tomarem as rédeas do nosso país, tomarem as rédeas da comunidade e conduzirmos, né, uma mudança que eleve o nosso país, o nosso Brasil, à posição que ele merece. E isso passa sim pelas empresas, né? Ontem estava conversando com uma pessoa que me ligou desesperada porque ela não recebeu o salário esse mês, né? E ela estava muito desesperada porque ela disse que precisava daquele dinheiro para pagar suas contas, ela não sabia o que ia fazer. Isso ia ocasionar um problema muito grande para ela. E ela ligou, André, então estou conversando com você aqui, o que eu faço? Minha situação está feia. E eu fui surpreendido com essa situação. Aí eu fiquei pensando comigo, nossa, ele foi surpreendido com essa situação.
O país entrou numa situação caótica de 2015 para 2016. Nos perdemos politicamente, nos perdemos economicamente, os índices de desemprego aumentaram. Com o desemprego, né? O faturamento da maioria das empresas caiu, as empresas demitiram, veio uma onda de recessão, uma situação muito complicada, e isso de repente chegou na empresa onde ele trabalhava. E aí ele falou, opa, agora é comigo, né? Mas ele foi à urna, ele votou, ele escolheu, certo? Ele participou dessa situação toda, foi conivente ou foi omisso. E agora se diz surpreso com isso, porque não imaginava que isso ia acontecer. A mesma coisa com a crise da falta d'água, né? Quantas e quantas vezes o homem, né, não utilizou o conhecimento, né, não foi um Jedi e utilizou o conhecimento por bem, né? Provocou grandes mazelas aí em relação ao nosso meio ambiente, à água, e agora sofremos aí com esse racionamento, essa situação que nos importuna no dia a dia. E o que nós vamos deixar de legado, né, para as futuras gerações? O que você vai fazer com a força? Será que você vai começar a perceber a força, esse conhecimento, as informações, e vai começar a utilizar ele para escutar a sua voz interior e entender o propósito de você estar aqui? Quantas pessoas à sua volta você pode, melhorando, compartilhando conhecimento e fazendo bem, quantas pessoas você pode ajudar? Quantas famílias? E se isso se alastrar e virar uma ordem, né, bacana no nosso país? É muito difícil hoje em dia, né? As pessoas me perguntam assim, tá, André, mas como é que eu vou saber se a pessoa está mentindo ou não está mentindo? Muitas vezes, né, a pergunta não é se as pessoas estão mentindo ou não estão mentindo, mas que cada um pergunte a si mesmo se ele está mentindo ou não está mentindo para a sua consciência. É o que a gente chama aí muitas vezes na psicologia, né, de autossabotagem, né? A pessoa mesmo se sabota. Ela mesma se sabota e, consequentemente, ela passa a acreditar que aquilo ali é realidade, que aquilo ali é sucesso, que aquilo ali é legal, não é? E alguns passam até a ostentar. É até interessante, hoje eu tive uma passagem legal também, alguém me chamou para um projeto muito bacana, né? Poxa, eu como sou sempre empolgado, entusiasmado, fui lá ver o projeto, não, vamos montar aqui, vamos ajudar, etc e tal. Aí um amigo meu, um mestre Jedi amigo meu, eu tenho amigos mestres Jedi, hein? Eu me espelho muito neles e aprendo muito com eles. Aí fui consultar lá o mestre Jedi, né? Um mestre Jedi amigo meu. Falei, mestre, olha só isso aqui, assim, assim, cara, é um negócio muito legal. Ele, opa, sinto o cheiro do Lord City. Ele disse, sinto o cheiro do Lord City, olha aí. Pessoal que tá fazendo isso, procura eles aí na rede social, no Facebook, né? Você acha tudo. Procura assim, 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 e olha o que esses caras estão fazendo e olha os valores que eles estão compartilhando. Caramba, fui procurar. Gente, na hora que eu procurei lá, certo? Era champanhe, era carro importado, era barco, era passeio de iate, era ostentação total, né? Eu falei, caramba, olha só o lado negro da força imperando. Não que seja errado, nós vivemos num país da livre iniciativa e todos nós podemos, né, trabalhar e com o nosso trabalho, né, termos o reconhecimento e termos uma vida boa e fazermos coisas legais. Mas a ostentação, não é? O acúmulo exacerbado de riqueza, ou quando você diz para as pessoas que elas terem sucesso e elas serem felizes, ela ter um carro importado, ela ter um barco, ela tomar champanhe todos os dias e ela fazer coisas assim meio grandiosas, mas estranhas, não é? Enquanto a maioria da população realmente não tem acesso. Às vezes assim, eu até fico, algumas vezes vou almoçar em alguns lugares, assim, na hora que eu vejo a conta, eu falava assim, caramba, dava para comer 20 pessoas por esse valor aqui. 20 pessoas, André. Às vezes eu olho, dá para comer 20 pessoas. Não é que você vai comer num lugar sem higiene, sem isso tudo, né? Não é isso que eu estou falando, mas às vezes você consegue achar boas comidas, lugares legais com preços acessíveis, né? Não que a gente não vá, de vez em quando, acontece de ser convidado, mas pensar e questionar essas coisas é muito importante, né? Até mesmo para a gente não se perder e ser dominado por isso. Porque eu não sou perfeito, você que está ouvindo essa live também não é perfeito. Nós temos as nossas mazelas, os nossos demônios, né? Temos as nossas... a tentação aí, né, dos vícios aí para superarmos, tá certo?
mas eu gosto muito também, sempre falo na Escola de Líderes, né? E é um pensamento Jedi, mestre Jedi das redes sociais, olha só, né? A passagem da escada de Jacó, né? Não sei se vocês conhecem a passagem da escada de Jacó, mas basicamente ela diz para você que daqui até lá em cima tem um caminho comprido. E é uma escada grande, né? E ela tem, degrau por degrau, você vai evoluindo nessa vida. E às vezes tem gente que não consegue subir a escada, tem gente te puxando para baixo e você tá indo, certo? Tem gente errando constantemente na vida e o caminho não vai. Daí você tem que parar, escutar a sua voz interior e perceber, não é? Não deixar ser seduzido pelo lado negro da força e conseguir trilhar. Tá certo? Então, gente, eu concito demais a vocês, tá? Que possam perceber a importância do conhecimento. Essa live aí vai ficar disponível aí, agora mesmo eu vou subir ela também lá pro nosso YouTube. Tem um canal no YouTube agora que eu estou deixando lá, né? O legado dos vídeos aí para que mais pessoas possam assistir. Espero mesmo que você possa, a partir de agora, olhar com carinho o conhecimento, a informação que você tem à volta, no seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal, nas redes sociais, essa loucura que é o mundo da era pós-digital, que você possa escutar a sua voz interior e que você possa perceber que você tem a força para fazer grandes transformações, grandes melhorias e grandes mudanças. Depende de você. O conhecimento está disponível, certamente você vai achar pessoas bacanas para te apoiarem, te acompanharem, certo? Você que é jovem e que é um padawan, siga o caminho da força, busque o conhecimento, utilize ele para o bem e você pode, certamente, né, se tornar aí um mestre Jedi. Tem uma pergunta lá no Templo Jedi, né? O que precisa um padawan fazer para se tornar um mestre Jedi, hein? Pergunta poderosa, você que é jovem, né? E aqueles, né, que já, assim como eu, que já não são tão jovens mais, mas ainda estão aí cheios de energia aí, né, na maturidade aí da sua idade, certamente tem uma responsabilidade muito grande com os padawans que estão à sua volta. É necessário agora você perceber a força, você ajudá-los a encontrar essa força também e juntos aí trilharem o caminho do bem. Certo? Sou eu, professor André Augusto, mestre em administração de empresas, diretor pedagógico do programa de Escola de Líderes e agora o mestre Jedi das redes sociais, gravando aqui para vocês ao vivo essa live sobre a força do conhecimento. E que a força esteja permanentemente com todos vocês. Um abraço, gente!